Que a graça de Cristo esteja em seu coração neste momento. É com muito prazer que eu volto a falar com vocês e dessa feita trazendo o comentário de mais uma das nossas lições da CPAD. Já estamos caminhando para o final das lições desse trimestre. Hoje nós estaremos vendo a lição de número 12. Portanto, na próxima semana já teremos a última lição. Já estaremos postando o comentário da última lição. E então o número 12, lição número 12 de 18 de junho de 2017. Nós temos como título dessa lição: José, o pai terreno de Jesus, um homem de caráter. Lembrando que na lição passada nós estudamos sobre a pessoa de Maria, esposa de José, a mãe de Jesus, retratando o caráter de Maria como uma serva humilde, uma serva que se colocou à disposição para que a vontade de Deus se cumprisse na sua vida. E dessa feita, como prometido, nós estaremos estudando um pouco sobre José, o pai terreno de Jesus, um homem de caráter. Fazendo uma observação que quando a lição coloca José, um homem de caráter, vale a pena lembrar que todo homem tem um caráter, seja ele bom ou seja ele um caráter ruim. Mas o que a lição, de fato, ela quer transmitir quando coloca a questão de José como um homem de caráter, no sentido de dizer que José era um homem de um bom caráter. Essa observação ela é interessante, uma vez que não existe nenhum ser que não tenha caráter. Uma vez que caráter diz respeito a características, a caracteres, aquilo que é a marca de uma pessoa. Então as pessoas no processo da sua existência, elas vão desenvolvendo características, caracteres, que é exatamente o que nós chamamos de caráter, que é a marca individual de cada pessoa. Então José, ele vai ser apresentado para nós nessa lição como um servo de Deus, um homem que tinha um bom caráter. Então, só fazendo essa observação, quando a lição coloca José, o pai terreno de Jesus, um homem de caráter, um homem de bom caráter, para ficar mais bem esclarecido. O texto áureo da nossa lição, ele nos apresenta, está em Mateus capítulo de número 1, o verso de número 24, que nos diz o seguinte: E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Então nós temos aqui que José, esse fragmento do texto, vai estar citando exatamente essa passagem, quando José, ele dentro de um contexto, ele intenta deixar Maria, a sua futura esposa, a sua futura mulher, uma vez que até então Maria estava prometida em casamento para José, estava desposada com José, e ao saber da notícia de que Maria estava grávida e que daria à luz um filho, José intentou no seu coração deixar Maria secretamente. Porém, a Bíblia nos apresenta que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José. O Senhor então fala com José que aquilo ali era uma obra da parte de Deus, e então José, ele aceita tomar Maria como sua esposa e que a vontade de Deus seja realizada tanto na vida de Maria quanto na sua vida. Então esse texto aqui, ele vai estar aparecendo dentro do contexto da leitura em classe, nos remete exatamente a esse episódio. E José, despertando do sonho que ele teve, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. A verdade prática da lição nos apresenta: José, pai de Jesus, nos deixou um exemplo marcante de um caráter. Agora vem descrevendo traços do caráter de José. Um caráter humilde, um caráter submisso e um caráter amoroso. Humilde diante de Deus, submisso à vontade de Deus e amoroso tanto para com Deus quanto para
a sua esposa Maria e também o seu filho adotivo Jesus. E a leitura em classe, nós estaremos, nessa lição especificamente, nós estaremos trabalhando apenas com a leitura em classe, já que dentro daquilo que nós pretendemos expor, essa leitura ela é suficiente para nós expormos o pensamento. A lição nós não faremos um comentário muito extenso, mesmo porque na lição anterior, quando tratamos do perfil de Maria, nós também acabamos relatando um pouco da trama que envolve a vida de Maria e não poderíamos deixar José de fora. Então, nesse momento agora, como a lição ela trabalha mais especificamente, traçando alguns comentários sobre o perfil de José, enquanto uma pessoa humilde, submissa à vontade de Deus e o amor que ele tinha a Deus e a sua esposa, então nós iremos nos deter apenas nesse texto da leitura em classe, que está no livro de Mateus, capítulo de número 1, o verso de número 18 até o verso de número 25. Eu estarei fazendo alguns comentários pontuais já dentro da leitura em classe, e aí no decorrer do apresentar da lição, nós estaremos retomando alguma coisa se houver necessidade. Então, Mateus, capítulo de número 1, verso de número 18 a 25. Verso 18 nos apresenta o seguinte: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada, ou seja, prometida em casamento, para José, estando noiva de José, podemos dizer assim. Então, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem. Vale a pena nós retomarmos essa observação, que até então Maria não havia se unido sexualmente com José. Ela ainda não morava com José, certamente estava na casa dos seus pais. E dentro dessa cultura e dentro da cultura judaica, mais especificamente falando, a ideia do homem ter relação sexual fora do casamento era algo inconcebível, era um pecado para ser punido com a morte. Então, dentro, um verdadeiro judeu, um verdadeiro seguidor da lei de Deus, jamais ele se uniria sexualmente a uma mulher que não fosse a sua esposa. Então, o texto aqui ele nos deixa bem claro que, estando Maria desposada com José, antes de ajuntarem. Aí o texto continua: achou-se ter concebida do Espírito Santo. Então aqui começa a retratar a história do nascimento de Jesus, as condições que nós já abordamos em outra lição, para poder aqui introduzir a personagem José, que é a personagem dessa lição. Então vou estar relendo o verso de número 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então nós temos aqui o episódio quando Maria ela recebe aquela visita do anjo e ela aceita a proposta divina e ela então concebe por intermédio, por um milagre, por uma obra do Espírito Santo. O verso de número 19. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, não queria macular, não queria que Maria fosse exposta, ele intentou deixá-la secretamente. Então nós temos aqui que quando Maria ela deu a notícia a José e que ele soube do acontecido, em seu coração ele intentou abandonar, deixar Maria, mas não a expor, mesmo porque havia muitas implicações na atitude de Maria ser exposta dentro daquelas circunstâncias. Dentre as várias complicações, nós podemos citar a própria vergonha que Maria teria que enfrentar em estar grávida e não ser este fruto do seu ventre, o resultado de uma relação sexual e dentro do casamento. Então ela teria que enfrentar essa situação da vergonha de ter sido desonrada e não ter se casado. E uma outra complicação ainda maior era o próprio costume judaico de que uma mulher
ou um homem que fosse apanhado no ato do adultério, essa pessoa seria apedrejada. Então, estar grávida sem ser casada seria um erro passível à morte. Então, José, ele tenta secretamente não expor Maria e simplesmente deixá-la secretamente. Então, com essa intenção, Deus, conhecedor do coração de José, ele então tem um encontro com José, envia um dos seus anjos em sonho para falar com José. Aí o verso de número 20 nos diz o seguinte: e projetando ele quem? José. E projetando ele isso o que? Ele estava intentando deixar Maria secretamente, ele não queria infamá-la. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então nós temos aqui o anjo aparecendo a José, trazendo para ele essa mensagem que ele não deveria abandonar a sua esposa, a sua noiva, que seria então a sua esposa, e o anjo já a chama de esposa de José, que ele não deveria abandoná-la, porque aquilo que estava sendo gerado nela, o que tinha sido gerado nela, era uma obra de Deus, era uma obra do Espírito Santo, como o texto ele nos coloca. E é interessante que José, diante desse sonho, desse mensageiro de Deus, José ele percebe que aquele sonho, que aquela mensagem vinha da parte de Deus. Ele tinha uma sintonia com Deus, podemos dizer assim. Ele teve sensibilidade para poder ouvir a voz de Deus por meio daquele mensageiro. É bem interessante observarmos isso, que da mesma maneira como Maria, ela teve uma sensibilidade espiritual para entender que aquela voz que falava com ela era a voz de Deus, era Deus por meio de um dos seus mensageiros, e ela aceitou ser mãe do Salvador. José também, diante da voz do anjo, ele percebe que era a voz de Deus, e ele humildemente também, ele decide ou ele aceita fazer a vontade de Deus. O verso 21 nos diz o seguinte: aí o anjo que aparece a José diz para ele então, no verso anterior que nós lemos: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Aí o verso de número 21 continua: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Jesus, que quer dizer Salvador, este nome. E lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então o anjo ele esclarece para José que Maria daria à luz um filho. Esse filho se chamaria Jesus, e esse filho salvaria o seu povo, o povo judeu, o seu povo dos seus pecados. Aí o verso de número 22, nós temos o seguinte: tudo isso aconteceu. Aqui agora não é mais a voz do anjo, aqui é o escritor, aqui Mateus fazendo uma observação, o autor fazendo uma observação sobre o porquê desse acontecimento, apontando que, dando uma explicação do porquê desse evento que estava acontecendo na história, esse encontro de Maria com o anjo, de José com o anjo. Então ele vai, aqui o escritor ele vai explicar o porquê desse acontecimento. Então o verso de número 22 nos diz o seguinte: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, aí o profeta Isaías: e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, e Emanuel traduzido quer dizer Deus conosco. Então aqui o escritor ele nos coloca que esse acontecimento era exatamente o cumprimento de uma profecia muitos anos lá atrás, e que agora está se cumprindo, quando Deus havia prometido que uma virgem, teria que ser uma virgem, ela conceberia e daria à luz um filho,
e esse filho se chamaria Emanuel, que é o Deus conosco, ou seja, que era o Deus encarnado, o Deus que se fez homem, para habitar entre os homens com o objetivo de redimir o homem dos seus pecados. Então, isso que estava acontecendo era exatamente o cumprimento desta profecia messiânica. Verso de número 24. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Então nós temos aqui que José, ele não teve nenhuma dúvida de que era Deus que estava falando com ele. E nesse momento, após ter despertado do sonho, isso é interessante, por quê? Porque José, ele tinha consciência, certamente José, ele tinha muitos sonhos na sua vida, porém este sonho, ele teve discernimento espiritual para entender que esse não era um sonho qualquer. Esse sonho de fato era uma revelação do próprio Deus a ele, mostrando uma obra que ele tinha que fazer na humanidade, e ele seria um dos instrumentos para que essa obra pudesse ser realizada. Ou seja, qual era a participação de José? Exatamente tomar Maria como sua esposa, sendo assim o pai adotivo de Jesus. Seria aquele que estaria na responsabilidade de dar a Maria a proteção que ela precisava, dar a Jesus a proteção que ele precisava enquanto homem, enquanto criança, dar todo o ensinamento, encaminhá-lo na lei de Deus, cuidar, alimentar, de fato ser um pai para Jesus, o Deus encarnado. Bem, é interessante a gente observar que então o texto nos diz aí no verso que nós lemos, verso 24, e vamos ler o verso 25, e José despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Aí o verso 25 eu chamo a atenção novamente para aquilo que eu fiz na outra lição, na lição anterior, quando nos diz o seguinte, o verso 25, e não a conheceu. Então, sempre quando na Bíblia há essa expressão, conhecer a mulher, dentro desse contexto, exatamente se refere à relação sexual. Então, quando diz o homem conheceu a mulher, ou seja, o homem teve relações sexuais com a mulher. Então, nesse caso aqui, o texto está dizendo que, o verso 24 que nós lemos, que José então toma Maria como sua esposa, e o verso 25 diz, e não a conheceu, ou seja, José não teve relações sexuais com Maria, até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome Jesus. Chamando a atenção também para a expressão o primogênito, porque quando nós falamos da expressão, usamos a expressão o primogênito, isso quer dizer o quê? Que esse seria o primeiro filho de Maria. Mas nós sabemos muito bem, como nós vimos deixamos bem claro na lição anterior, que Maria teve outros filhos, além do seu filho Jesus, que era o primogênito. E aí nós temos lá em Marcos, capítulo 6, versículo 3, nós vamos ter essas referências que nos deixam bem claro, de que de fato Jesus teve outros irmãos, humanamente falando, pois Maria não teve apenas Jesus. Então Jesus teria sido então o primogênito de Maria, e essa depois de conceber Jesus, ela se uniu, no caso ao seu marido, a José, sexualmente, e ele então teve outros filhos. Ela teve outros filhos, como está no livro de Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 3, que nos diz o seguinte, não é este o carpinteiro, filho de Maria, isso referindo a Jesus, e irmão, aí começa a citar, irmão de Tiago, de José, e de Judas, e de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs. Então esse texto aqui nos deixa bem claro de que Maria teve outros filhos além de Jesus. E no próprio livro de Mateus, também no capítulo de número 13, o versículo de número 55, também nos cita praticamente o mesmo episódio,
porém dando uma ênfase maior, quando nos diz Mateus capítulo 13, versículo de número 55 e 56. Não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos, aí vai citar o nome dos irmãos de Jesus, Tiago, José, Simão e Judas, e não estão entre nós todas as suas irmãs. Então aqui o texto está deixando bem claro que além de Jesus, Maria teve mais 4 filhos homens e além disso teve filhas mulheres. E o texto diz todas as suas irmãs, ou seja, todas as irmãs de Jesus, portanto, filhas de Maria. Isso para deixar bem claro de que Maria teve outros filhos, ela não foi essa eterna virgem como alguém costuma chamar. Então, voltando ao texto, nós temos então o verso 25 que nos diz: e não a conheceu, José não conheceu Maria. Isso quer dizer o quê? Não conheceu até que ela deu à luz o seu primogênito, ou seja, até que ela deu à luz a Jesus. E aí até que deu à luz o primogênito e pôs-lhe o nome Jesus. Então, se ele não conheceu Maria até que deu à luz ao primogênito, é claro, isso é óbvio, é evidente, e o próprio texto que nós lemos, que nos apresenta os demais filhos de Maria, deixa bem claro que depois do nascimento de Jesus, José conheceu Maria, teve relações sexuais com ela, teve uma vida sexual ativa, e ela teve vários filhos, 4 filhos homens e muitas ou várias filhas mulheres. Então essa é a leitura em classe da lição, que nos mostra exatamente a atitude de José diante da voz de Deus por intermédio daquele mensageiro celestial que lhe apareceu em sonho. Bem, indo já para a lição, como falei, o comentário da lição ele não será muito extenso. A introdução da lição nos apresenta o seguinte: nessa lição estudaremos o que a Bíblia revela sobre a vida de José de Nazaré, esposo de Maria, mãe de Jesus, homem dotado de um caráter justo, temperante e amoroso. Deus, ao escolher a mulher em cujo ventre Jesus seria concebido, também escolheu aquele que haveria de dar apoio e proteção a ela e ao seu filho primogênito. Dessa forma, José passou a ser partícipe do plano salvífico de Deus. Ou seja, Deus escolheu a mulher certa e também com o marido certo para poder ser um mensageiro ou canal pelo qual a bênção de Deus viesse ao mundo. Então nós vamos estudar exatamente aqui a lição, a proposta é exatamente mostrar a figura de José como esse elemento importante, como a lição coloca, partícipe da obra de Deus aqui na terra por meio do nascimento do seu Filho Jesus Cristo. O primeiro ponto da lição, o primeiro tópico, nos apresenta o seguinte: José, o pai de Jesus. Primeiro subtópico número 1. Quem era José? Pouco se sabe a respeito de sua vida. Assim como a esposa, José era simples, humilde, talvez mais conhecido que ela, por causa de sua profissão de carpinteiro. Ele entrou na genealogia de Jesus, contribuindo para o cumprimento das profecias que indicavam que o Messias viria da descendência de Davi. Então José era um descendente de Davi, ele era uma pessoa humilde, como também a sua esposa Maria. Por certo, José ele era até mais conhecido do que Maria, pelo fato de exercer uma profissão, de ser um carpinteiro, e ali pessoas estarem em contato com ele. Eu conhecia pelo José o carpinteiro, pelos móveis que ele fazia, mas era uma pessoa humilde, da tribo de Davi, que era o necessário para cumprir a profecia que dizia que o Messias seria um descendente de Davi. Então temos aí a figura de José. Não há muito relato sobre a vida de José, a não ser que ele era esse carpinteiro. Porém, o pouco que nós temos na Bíblia sobre a vida de José e as suas atitudes
nos demonstra o tipo de pessoa que ele é, que ele se apresentou, esse homem de caráter, esse homem de moral, e que ele pôde ser uma peça fundamental no propósito de Deus através da vida de Jesus aqui na Terra. O segundo subtópico nos diz o seguinte: pai adotivo de Jesus. Nós estamos falando sobre José, o pai de Jesus. Pai adotivo de Jesus. José não era o pai biológico de Jesus, e sim o seu pai adotivo, visto que Jesus foi gerado pela ação do Espírito Santo no ventre de Maria, como nós já falamos. Então, de fato, José, ele era apenas o pai adotivo, aquele que cuidou, que criou Jesus, e tem o seu valor por isso, mas ele não era o pai biológico. Também José, no caso um pai biológico, também pode ser chamado de pai guardião de Jesus, no caso o título dado a José. Esse fato é de grande importância, pois ele era da casa e da família de Davi, ou seja, José era da casa e da família de Davi. Perante a lei, José era pai de Jesus, incluindo-o na sua família e também na de Maria, conforme o registro de Lucas 3, 23 a 38. Ou seja, segundo a lei, José, apesar de ser o pai adotivo, mas ele era de fato, perante a lei, o pai de Jesus, e isso incluía Jesus como descendente de José, que por sua vez era um descendente de Davi. E Maria, claro, fazia parte por ser a esposa de José. Dessa forma, ele, no caso aí José, dessa forma ele garantiu a confirmação de Jesus na descendência real de Davi e da tribo de Judá. Então nós temos aqui que por meio de José, Jesus ele é garantido como descendente da tribo de Judá, da tribo de Davi. O subtópico número 3 nos diz assim: José, um sonhador obediente. Ao saber da gravidez de Maria, pensou em deixá-la secretamente para não infamá-la. Mas Deus entrou em ação e lhe deu um sonho tranquilizador, para que não saísse do seu lugar. Deus não deixou que ele concretizasse seu desejo de fugir às escondidas para não sofrer as consequências da gravidez inesperada de sua noiva. Então nós temos aqui que Deus ele aparece, como nós já falamos, a José em sonho. Um anjo aparece em sonho e impede que José ele venha abandonar a Maria. Ele venha, no caso, abandonar a Maria. Exatamente, a reação de José era ter que enfrentar as consequências advindas exatamente do fato da sua noiva estar grávida. Então imagine ele ter que, como ele se justificaria diante da sociedade se eles ainda não eram casados e a sua noiva estava grávida. Ele poderia ser acusado de adultério, inclusive, poderia até ser morto, ou ele expor a sua esposa, infamá-la, dizer que ela havia o traído, entendeu? E expor, inclusive, a morte. Então José, ele, como nós lemos na leitura em classe, ele intentou deixar, no caso a Maria, mas só que o anjo aparece em sonho e o impede de que ele toma essa atitude. Aí o tópico número 2 nos apresenta o seguinte: o caráter exemplar de José. Primeiro subtópico: um homem obediente. Ao ter a revelação acerca da natureza da concepção de Maria e receber a ordem de Deus para não deixar Maria, José submeteu-se à vontade divina. Era uma ordem de Deus que ele não deveria abandonar a Maria, e ele prontamente submeteu sem questionar. Isso é interessante. Isso mostra uma virtude do caráter de José. Ele não questionou, ele tinha consciência de que era Deus que estava falando com ele.
e diante de Deus não cabe o questionar uma vontade de Deus, se de fato o homem se encontra no centro da sua vontade. Então ele submeteu-se à vontade divina. Aí o texto de Mateus capítulo 24 nos diz: e José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Poderia ter despertado e dado tempo para verificar se não teria sido apenas um sonho, resultante das muitas ocupações. José poderia muito bem tentar reavaliar o sonho. Será que de fato esse sonho é de Deus? Vou dar um tempo, vou esperar uma confirmação maior? Não, ele não questionou o sonho. Ele simplesmente entendeu que aquilo ali vinha da parte de Deus. Teve, porém, o discernimento espiritual de que se tratava de um sonho de origem divina e obedeceu prontamente, tão logo despertou de seu merecido sono. Com amor, abraçou Maria e contou-lhe a experiência que Deus lhe proporcionara. Então José, depois do sonho, certamente ele procura Maria. Eu creio que o carinho, o cuidado de José por Maria passou a ser bem maior. E Maria, então, ela pôde constatar que ela não estava sozinha naquela missão. Que ela tinha o apoio do seu marido, que Deus também havia falado com o seu marido. E, portanto, a missão era uma missão distribuída para os dois. E José estava com Maria, esteve em todos os momentos da gestação, do nascimento, até o tempo que Deus permitiu que ele estivesse ao lado da sua esposa. Aí o subtópico número 2, do ponto 2, nos diz o seguinte: um homem temperante. Esse ponto ele traz algumas informações bem interessantes. Um homem temperante. No período em que era noivo, ou seja, desposado com Maria, ele não teve relações íntimas com ela. Primeiro porque era um grave pecado, e José conhecia muito bem disso, como nós já falamos, era um grande pecado ter relações sexuais antes do casamento ou fora do casamento. Então ele não tinha relações com ela antes, porque tinha consciência que era um grave pecado. Então, em segundo lugar, porque ele era um homem de bem, ele era um homem de bem, um homem correto, um homem obediente a Deus, que ele temia a Deus, e também ele era um homem justo. Então nós vimos aqui que no período em que José ele estava noivo com Maria, ele não teve relações sexuais com ela. Primeiro, por quê? Porque ele sabia que isso era um pecado. Também porque ele era um homem de bem. Ele era uma pessoa obediente, ou seja, temente a Deus, e era um homem justo, ou seja, que buscava fazer o que era correto, o que era certo. José, aí uma outra citação, Mateus 1:25, José não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome Jesus. Eu acho interessante aqui, porque a justiça de José, a obediência de José a Deus, está exatamente inserida dentro desse texto aqui, um reflexo dessa obediência. Que além de aceitar seu pai de Jesus e tomar Maria como a sua esposa, me chama muita atenção o fato de que, é interessante porque, olha, nós sabemos que Jesus, ele já havia sido gerado, ou seja, o óvulo dentro de Maria já havia sido fecundado. Imagine, acompanhe esse raciocínio. José, depois que o anjo aparece a ele, e ele aceita a Maria como a sua esposa, pelo menos ainda eu não encontrei na Bíblia, uma ordenança da parte de Deus para que José não tivesse relações sexuais com Maria. Não encontrei na Bíblia. Então é interessante nós observarmos o que há de importante nisso aqui. Porque se nós observarmos, quando a mulher, ela, no caso, concebe, ou quando ela está grávida, isso não impede que o marido tenha relações sexuais com ela, até mesmo
podemos dizer assim, no mês onde ela estiver para parir, que seria a linguagem mais correta. Não há nenhum mal, não há nenhum erro, não há nada que venha contradizer, que venha contrapor a essa atitude de que o homem tenha uma relação sexual ativa, saudável com a sua esposa que seja grávida. Só que o que a gente percebe aqui é que José, ele ao saber que aquele filho no ventre da sua mulher era um fruto especial, ele evitou, durante todo esse período, 9 meses de gestação, ele evitou ter contato sexual com sua esposa, porque ele respeitou aquilo que estava dentro do ventre de Maria. Quando eu digo respeitou, é num sentido simbólico. Em que aspecto? Olha, Maria estava grávida, estava tendo um filho que não houve nenhuma participação do homem, que não era resultado de nenhuma relação sexual. E ele respeitou isso a ponto de manter esta pureza de Maria nesse sentido, que ela não o conhecesse sexualmente falando, que ele não tivesse, não implantasse nela nenhuma semente, ou seja, que o espermatozoide não estivesse no ventre, não penetrasse em Maria, em respeito àquilo que estava sendo gerado dentro dela. Isso pode parecer algo absurdo para uma mente comum, mas eu tenho para mim que isso refletia o caráter, o temor, a obediência que José teve em levar a sério o que Deus havia, no caso, a missão que ele havia recebido. Então eu tenho para mim que José, ele pensava assim, olha, uma vez que Maria está grávida do Espírito Santo, eu ter relação sexual com esse vaso que está nesse período dedicado somente a Deus. Eu tenho para mim, essa é a minha maneira de pensar, é como se José pensasse, eu estarei profanando este vaso. É a minha leitura que eu faço. Então isso para mim mostra um perfil de José, uma capacidade de obediência, de temor, como a lição coloca, que ele era um homem de bem, um homem obediente a Deus e um homem justo. E José, ele não achava justo que ele tivesse relações sexuais com sua mulher, uma vez que ela estava gerando o Filho de Deus, que não era resultado de uma relação sexual. Então esse é um traço que para mim é fundamental na vida de José, no perfil de José, diante da situação inusitada, única na história da humanidade. Então José não o conheceu até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe o nome Jesus. Ambos foram fortes, é interessante, que também não podemos desprezar a questão de Maria. É bem interessante observarmos isso, porque Maria era uma jovem, a Bíblia diz que era uma jovem virgem, e quando a Bíblia fala essa questão da virgem, é no sentido também e principalmente que nunca tinha tido uma relação sexual. Imagine nós acompanharmos o cenário em que estava vivendo este casal. Uma jovem, José também certamente ainda um jovem, provavelmente um pouco mais maduro, vamos dizer assim, do que Maria, mas eles terem que se unirem em casamento, porém suportarem o desejo da juventude, que é o desejo sexual. Maria, ela não era uma pessoa doente que não tinha desejo sexual. José não era um homem doente. Então, eles souberam consagrar-se a sua vida a Deus de uma forma plena. Que tanto Maria quanto José suportaram o desejo, mortificaram esse desejo a viver em prol daquele presente de Deus que havia sido entregue a eles, que estava sendo gerado, que estava sendo desenvolvido dentro do ventre de Maria. Então isso aqui é muito interessante e a lição aborda. Ambos foram fortes o suficiente para serem fiéis a Deus nessa área em que muitos não resistem
nem a primeira investida do maligno, que é o ponto mais fraco, ou seja, que muitos têm fracassados exatamente na área sexual. E nós temos aqui tanto José quanto Maria vivendo inteiramente para Deus, para a promessa de Deus que estava sendo gerada, crescendo dentro do ventre de Maria. O último tópico da lição, que é o tópico número 3, nos apresenta, bem interessante, e uma coisa ainda que vale a pena nós analisarmos aqui, dentro dessa questão aqui do ponto anterior, um homem temperante, a temperança de José, como também de Maria, mostrando que isso não era algo fácil. Já falei, mas vale a pena repetir. Não era fácil para José ter que conviver com Maria na mesma casa e não ter relações sexuais com ela. E além do mais, o que as pessoas também poderiam até falar em relação a algum comentário, entendeu? Sobre a vida ativa, como que era a vida deles, a vida conjugal. Eles teve que viver uma vida totalmente para Deus, para um propósito, que isso é interessante nós observar. Bem, o ponto número 3, o tópico 3, nos apresenta o seguinte: a nobre missão de José. Primeiro subtópico nos apresenta, dentro dessa nobre missão de José, nos diz o seguinte: qual era a missão de José? Primeira, assegurar a ascendência real de Jesus. Como vimos no primeiro tópico, perante a lei, José era o pai de Jesus, incluindo-o na sua família e também na de Maria, conforme registro de Lucas. Então, desse jeito, ele estava assegurando a ascendência, ou seja, Jesus ser de uma ascendência real, ou seja, da tribo de Davi. Dessa forma, ele garantiu a confirmação de Jesus na descendência real de Davi pela tribo de Judá. Aí tem uma citação, nos diz o seguinte: e Davi era filho de um homem afrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Então temos aqui mostrando que Davi era da tribo de Judá, cujo pai, no caso, era Jessé, que era da tribo de Judá. Está em 1 Samuel, capítulo 17, verso de número 12. Jesus é descrito no Apocalipse como o leão da tribo de Judá, o único capaz de abrir o livro selado com seus 7 selos. Está em Apocalipse 5, verso de número 5. Mateus registra a genealogia de Jesus a partir da descendência de Davi. Jesus foi adotado legalmente por José, que era da tribo de Judá. O subtópico 2 nos apresenta o seguinte: uma outra parte da missão de José. Então nós vimos a primeira, assegurar a ascendência real de Jesus. Segunda missão de José, proteger Jesus em seus primeiros anos. Então nós sabemos que dentre os seres vivos, é uma informação que eu acho bem relevante para o momento, dentre os seres vivos, o ser mais indefeso, mais dependente dos seus genitores é exatamente o ser humano. O ser humano, ele depende totalmente dos seus genitores, mais especificamente da mãe, mas também do pai, que provê. Então é diferente de qualquer um outro animal. Então o ser humano, ele depende totalmente, boa parte dos primeiros meses, primeiros anos, vamos dizer assim até mesmo, ele depende inteiramente dos seus pais, da sua mãe. Então José, ele tinha a obrigação, ele tinha a missão de proteger Jesus em seus primeiros anos de vida. Então vamos ver o que a lição nos apresenta. Alguns fatos relevantes sobre a vida de Jesus comprovam o amor e o zelo de José pelo menino, que não era seu filho biológico, mas filho de Maria, pela intervenção divina. Então, nós temos aqui, dentro da responsabilidade, da missão de proteger Jesus, nos primeiros anos, nós temos, primeira observação, ele deveria proteger Jesus no nascimento de Jesus. Então, desde o nascimento,
Na verdade, desde a concepção, José já começa a ter essa função de proteger, de permitir aquele filho vir ao mundo. Então, no nascimento de Jesus, e subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, envolvendo-o em panos, deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então nós temos aqui que nesse momento do nascimento de Jesus, é interessante nós observarmos que naquele contexto que Maria estava numa terra estranha, que não achou lugar na estalagem, teve que ir para uma manjedoura, a única pessoa que estava ao lado de Maria para dar toda assistência a ela naquele momento do parto era exatamente a figura de José. Então José era uma peça fundamental para o nascimento de Jesus e para o cuidado dessa criança até que ela se tornasse adulta. Então nós temos então que naquela situação, sem dúvida, José participou dos procedimentos no parto de Jesus, ou seja, para que Jesus fosse gerado, ajudando Maria em todos os detalhes, amparando o bebê no corte do cordão umbilical, em sua limpeza após parto, no envolvimento em panos e colocando a criança na manjedoura. Então nós temos aqui que todo esse trabalho, todo esse serviço, Maria não podia fazer. Ela dependia, a vida de Jesus dependia disso. E José foi exatamente esse pai presente que esteve ali parindo junto com Maria, cuidando de Jesus desde o início. Então isso fazia parte da missão de Jesus de proteger, no caso, da missão de José em proteger Jesus nos seus primeiros anos. Também nessa missão de proteger nas cerimônias exigidas pela lei, na circuncisão de Jesus, ao 8º dia nascido, e na apresentação no templo, José estava ao lado de Maria. Então era uma lei que no 8º dia de nascida, a criança, no caso, o sexo masculino, tinha que ser circuncidado. A circuncisão era esse símbolo da aliança entre Deus e o povo de Israel. Então José cumpriu com essa função. Depois de alguns dias, quando passasse o período ali do repouso de Maria e o período determinado por lei, a criança tinha que ser apresentada no templo. José estava ali para cumprir isto aí. Aí a lição nos cita, e quando os 8 dias foram cumpridos para a circuncisão, ou circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo o anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, chama a atenção disso aqui, cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Ou seja, segundo a lei de Moisés, a criança, o primogênito, tinha que ser apresentado ao Senhor. Só que isso, havia determinações na lei, que havia o tempo da purificação da mulher, que a mulher ficava imunda após parir uma criança. Então, no caso aqui do filho, se ele fosse, no caso, um filho homem, a mulher ficaria imunda por 40 dias. Era ela imunda, não poderia entrar no templo. E se fosse uma filha mulher, por 80 dias, seria o dobro daquele período. Então, depois desse período aí, no caso da purificação, no caso do filho homem, no caso de Jesus, 40 dias então, aí, depois disso, como passasse todo esse período probatório, esse período exigido pela lei, que a mãe, no caso, ela iria cerimonialmente, ela permaneceria impura durante esse período, não podia entrar no templo, como aqui a lição coloca, e no fim desse período de separação, os pais deveriam trazer um cordeiro e uma pomba, uma rola, no caso um pombo, e oferecer pelo pecado ao sacerdote. Então aí, depois desse período aí, eles estariam aptos para poder
no caso, é apresentar o filho primogênito, no caso, será apresentado no templo. Uma outra coisa interessante, que a ideia também da apresentação, que era um outro preceito judaico, que é interessante essa questão da apresentação, porque tinha que apresentar no templo e levar essas ofertas, no caso aqui, como nós lemos, um holocausto, um cordeiro para uma oferta ao holocausto, uma rola ou um pombo para a oferta do pecado era apresentado. E anteriormente nós temos aqui que, além dessa apresentação, havia a questão da redenção do primogênito. Isso aqui é bem interessante. Olha, a redenção do primogênito. O primogênito era apresentado a Deus, que era a ideia de apresentar o filho no templo, era apresentado a Deus um mês após o nascimento. A cerimônia incluía comprar de volta, ou seja, redimir a criança de Deus por meio de uma oferta. Por meio de uma oferta, dessa maneira, os pais reconheciam que o bebê pertencia a Deus, que é o único que tem poder de dar a vida. Ou seja, quando a criança ela era apresentada, o primogênito apresentada no templo a Deus, como a lição aqui ela bem coloca, após um mês de nascido o menino era apresentado, havia uma cerimônia, como o texto coloca, que incluía a compra de volta, ou seja, redimir a criança por meio de uma oferta. Que aquela criança, todo primogênito dos animais, do campo, dos homens, pertencia a Deus. Então essa criança, como não era um animal que oferecia para ser sacrificado no templo, ou uma oferta, no caso um cereal, a criança ela tinha que ser oferecida e tinha que ser resgatada, já que ela pertencia a Deus. E isso era feito por meio de uma oferta. Foi exatamente o que José fez. No tempo determinado, após um mês, leva Jesus ao templo e também a oferta para resgatar aquele filho, aquele primogênito que pertencia ao próprio Deus. E, no caso de Jesus, muito mais ainda. Então, nós temos aqui que José, ele foi essa peça fundamental em proteger Jesus e proteger no seu nascimento, fazer com que ele cumpra todas as exigências da lei, as cerimônias que era necessário. E também a lição cita um outro elemento, também uma outra parte importante do ato da proteção de José a Jesus nos seus primeiros dias de vida, foi na fuga para o Egito. Olha, diante da ameaça de Herodes de matar todos os meninos, e no caso Jesus seria morto por Herodes, mataram o menino Jesus, e que o objetivo de Herodes, inclusive, era exatamente matar a Jesus, esse rei, que ele achava que ameaçaria o seu trono. Então ele queria matar os meninos, mas o objetivo dele era matar Jesus. Então nós temos o quê? Que diante da ameaça de Herodes de matar o menino Jesus, Deus determinou que José tomasse Maria e o menino e fugissem para o Egito, até que o rei homicida tivesse morrido. Por quase 500 quilômetros de viagem, em meio a estradas desertas, com risco de assalto, intempéries, José conduziu a esposa e seu filho para um lugar seguro. E de lá só voltou por revelação de Deus, quando o homicida tinha morrido e foi morar em Nazaré. Então nós vemos aqui que José, ele leva a sua esposa, o seu filho, ele vai, no caso, foge para o Egito, né, na fuga para o Egito, diante da ameaça de Herodes de matar o menino. Ele foge da sua região. E é interessante, o texto nos apresenta que Maria, o menino, fugiu para o Egito, que era cerca de 500 quilômetros de viagem de onde eles estavam, ali de Belém para onde eles estavam. Eles fogem para o Egito, para que o menino fosse escondido ali. Imagina 500 quilômetros. Certamente José levando ali Maria no jumentinho, que era o meio de transporte mais provável para a condição financeira deles, ali andando, né, durante dias e mais dias, para uma distância de 500 quilômetros para proteger o seu filho da morte. Então esse papel de José, ele é importantíssimo. Muitas das vezes nós valorizamos a pessoa de Maria
pelo fato de ter sido a mãe do Salvador, mas também José, o pai adotivo, e olha que não era o seu filho biológico, mas era, vamos dizer assim, o seu filho adotivo, um filho, por que não dizer espiritual, já que ele era o seu próprio Deus, o filho, e ao mesmo tempo era o seu próprio Deus. Então José ele faz todo o sacrifício para poder proteger o seu filho, para proteger o seu Senhor, que era o Deus encarnado. Aí dentro ainda, a lição apresenta, dentro das nobres missões de José, nós vimos a primeira, que era assegurar a ascendência real de Jesus, a segunda, proteger Jesus em seus primeiros anos de vida, e a terceira missão nobre que a lição nos apresenta era o zelo pela formação espiritual de Jesus. Isso é bem interessante porque Jesus ele foi bem instruído na lei, nos ensinamentos, como um bom judeu que guardava os princípios da Torá, da lei de Deus, os ensinamentos, os valores éticos, os valores morais. E tudo isso foi inculcado na mente de Jesus, o filho de José, por meio dos seus ensinamentos. José foi um pai, um modelo, alguém fundamental na formação intelectual, na formação moral, na formação espiritual, religiosa de Jesus. Então, o zelo pela formação espiritual de Jesus. Seus pais cumpriram o que fora determinado quanto à educação dos filhos, através do ensinamento sistemático e diário da palavra de Deus. Fazia parte de sua educação conhecer e participar das festas anuais de Israel, das quais a Páscoa era mais importante, que era o símbolo da libertação do povo do Egito. Então, ele foi instruído nisso. José e Maria levavam o menino a Jerusalém para essa festa nacional. Ora, aí uma citação. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Segundo o costume de levar a festa, e essa data dos 12 anos é uma data marcante, que segundo o costume judaico, 12 anos, o menino já se tornava homem, apresentado à sociedade. Um exemplo eloquente de um verdadeiro pai, que se fez presente na vida do filho, e não apenas um genitor que gera e se descuida da vida do seu filho. Então nós temos aqui que José foi peça fundamental na criação de Jesus, e a própria Bíblia diz que Jesus ele crescia em graça, crescia em estatura, em conhecimento. Então o crescimento de Jesus foi um crescimento completo. Ele teve a graça de Deus em primeiro lugar, porque ele já foi gerado pelo Espírito Santo, mas ele cresceu intelectualmente, ele cresceu moralmente, socialmente, familiarmente. Então Jesus ele teve um acompanhamento completo, porque ele teve uma mãe que soube criá-lo, não apenas enquanto filho de Deus, mas enquanto homem, e um pai também que soube cuidá-lo. Então a figura de José é uma figura fundamental na formação completa de Jesus. Então a lição, ela nos apresenta exatamente José, o pai terreno de Jesus, que foi um homem de caráter, um homem que soube, melhor dizendo, ele soube trazer, implantar, infundir no seu filho adotivo valores que eram fundamentais para a formação moral, a formação humana de Jesus enquanto um ser que tinha uma missão para desenvolver aqui na terra. Finalmente, a conclusão da lição nos apresenta: José foi escolhido por Deus para uma missão muito elevada no plano da redenção. Ele foi o homem que amparou Maria em sua missão de conceber o Filho de Deus como filho do homem. Não só a ela, mas ao próprio Jesus em seu nascimento biológico, em sua infância e nas ameaças que sofreu. Então José, ele foi aquele escolhido por Deus para proteger não só Maria, mas também proteger Jesus em toda a sua trajetória em seu nascimento. Ele cuidou de sua educação, esteve ao lado de sua mãe, ele foi um homem santo, mas, assim como Maria, nunca reivindicou para si honras e louvores que só pertencem a Deus. É interessante nós observarmos isso, que a despeito da importância de José no ministério, na vida de Jesus,
Assim também como Maria, sua mãe, ele não reivindicou para si um lugar de santo, para ser chamado, como muitos chamam, de São José, de alguém que deva ser adorado, que deva ser divinizado, que deva receber honrarias espirituais. Não. José ele se comportou, como a lição coloca muito bem, como um servo de Deus, um homem de caráter, um homem humilde, um homem justo, um homem que soube se colocar à disposição de Deus, para que o propósito de Deus cumprisse na vida da sua esposa e também na sua vida. Então nós aprendemos através dessa lição, de mais uma lição, sobre o valor de ter um caráter à disposição de Deus, um caráter que venha glorificar o Senhor. E que nós possamos aprender, cada um dentro da sua missão, dentro daquilo que Deus chamou. José foi chamado para uma missão específica, Maria foi chamada para uma missão específica, ela colocou a sua vida, a sua virtude à disposição de Deus. José colocou a sua vida, o seu caráter à disposição de Deus. E da mesma forma, em áreas da nossa vida, Deus também ele tem nos chamado, ele há de nos chamar, ele quer nos usar. E depende de cada um de nós nos colocarmos à disposição de Deus, aprender a ouvir a voz de Deus, assim como Maria, assim como José e muitos outros na palavra, e exemplos que nós vimos durante essas lições, já que estamos caminhando para a última lição desse trimestre, que nós possamos nos colocar diante de Deus e que sejamos também instrumentos usados por Deus para causar uma grande diferença no meio, no mundo, na sociedade em que nós vivemos. Então que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando ao seu coração e que nós sejamos homens e mulheres dispostos a serem usados por Deus naquilo que Ele quiser que nós sejamos usados, para aquilo que Ele de fato nos chamou, que os seus planos, os seus propósitos, eles não sejam interrompidos na nossa vida. Que Deus nos abençoe, um abraço a você, a sua família, e faço votos a Deus que você, a sua casa e todos os seus sejam cobertos com as bênçãos dos céus e que a mão de Deus permaneça sobre cada um de vocês, em nome de Jesus.